sobre esse projeto foi o desafio que me foi exposto e como é que eu fui buscando soluções para atender, né? Para atender essa demanda. A questão era que os Tremembé, eles haviam me pedido para fazer um trabalho de música com eles. E para mim era importante fazer um trabalho de música com eles de fato e não para eles ou sobre eles unicamente, mas o com era determinante. E de início eu não sabia como, e a resposta estava justamente na convivência, né? Então foi privilegiar o momento de convivência. Então, primeiramente com a minha presença no grupo Tremembé, mas a preocupação maior do povo Tremembé era a juventude, a relação que essa juventude tinha e tem com a música ritual deles, que é o Torém. Então, ao ver que era bastante direcionado para a juventude, eu fiquei imaginando que os meus alunos, tão jovens quanto os jovens Tremembé, eles seriam muito mais eficientes na comunicação dessa jovialidade toda, desse jeito de ser da juventude. E aí comecei a entender que o meu lugar de trabalho com eles era justamente esse lugar de artista, de pesquisadora e de professora, né? E principalmente de professora. Eu podia fazer isso de maneira tal que a relação de professor fosse entre os jovens estudantes desse curso com a juventude Tremembé. Então a obra começa nessa relação, na relação de criar oportunidades para que a juventude universitária ela pudesse se entender com a juventude Tremembé. E aí nisso aparece uma miríade de coisas e de tudo, assim, do ponto de vista técnico, de colocar em xeque como é que as minhas escolhas musicais pautadas numa cultura ocidental, de alguma forma elas serviriam numa vivificação da música ritual Tremembé. E isso me leva a uma outra questão e a gente vai em camadas. Puxa, eu sou brasileira e como brasileira filha de nordestino, e tem aquela história também de que na família eu sempre ouvi, a sua bisavó foi pega a dente de cachorro. E lá na região, hoje é o estado em que os Tremembé ficam, mas essa coisa ecoando voltou a ecoar, né? Como é que eu então, ora, educada com toda a influência, né, da cultura ocidental, mas tinha ali, né, puxa, sua bisavó foi pega a dente de cachorro. Então alguma coisa tinha que soar também de mim nessa perspectiva. E claro que aí eu tinha que me encontrar com um autor super importante chamado Murray Schafer, do Ursound, esse Ursound que é o som primordial, né, esse som vocal que a gente tem. E aí eu falei, bom, então a voz tem que entrar, porque é pela voz que eu vou conseguir entender esse som primordial e talvez essa relação mais íntima com algo que eu não me sinta meio que como apagador de uma história, mas como parte também dessa história. E aí os Tremembé ajudam muito nisso, porque o tempo que eu tô lá eles falam assim, e aí, já foi procurar a sua origem indígena? E toda hora eles me lembram. Então essas relações vão construindo vontades, elas vão construindo desejos mais fortes e me embarga a voz, não tem como. E como que eu faria alguma coisa nessa tríade? Professora, artista e pesquisadora. E como é que eu faço alguma coisa? Então aí isso aconteceu fazendo uma música inspirada num dos Toréns Tremembés, que é o Nó. E é uma das músicas que não está no idioma originário,
do povo Tremembé, mas já está no nosso, que também já traz essa mescla, e isso também é Tremembé. E aí quem deu esse nó não soube dar. E aí foi sobre essa coisa do quem deu esse nó não soube dar, e das coisas que aparecem de onde a gente não vê. O Torém tem esse nome porque ele é feito num único lugar, em volta de inicialmente era em volta de um arbusto, que ele vai procurando a luz. Então aonde ele nasce, assim, se tiver muita coisa em volta, ele vai sempre se direcionando, né, para cima, e vai crescendo muito, ficando forte, e aí fazendo a sombra. Deve ter um monte de Tremembé que não sabe que é Tremembé. Pode ser que um dos jovens da orquestra seja um Tremembé de uma geração muito mais próxima até do que ele imagina. Então eu pensava, como é que então eu ajudo esse povo também a se autoafirmar e talvez a se reconhecer nisso, né? De uma maneira que é mais de dentro para fora do que de fora para dentro. E a música e as artes de uma maneira geral tem grande contribuição nesse processo. E aí foi bonito também ver esse processo se desenvolvendo num dos primeiros ensaios, né? Então eu percebia também que aquela visão sobre o índio que rouba, o índio bêbado, o índio, né, marginalizado na sociedade, ele estava presente nas pessoas dos grupos musicais. E que conforme a música aparecia e que a gente ia tratando com essa música da maneira que ela é, parecia que as pessoas iam criando uma certa relação de afeto e de respeito com um povo que elas não conheciam, mas passavam a conhecer nessa relação. E aí me surpreende, né, quando um dos jovens lá da orquestra fala assim: essa hora é a hora que eles estão caminhando. Para mim, essa hora é a hora que eles estão caminhando, e com aquela, né, aquela beleza toda dessa inocência até, né, sobre esse processo de se manter firme, ou que na hora de fazer o grito de invadidos lá das sopranos, as senhoras, muitas senhoras e jovens também, e que tinham dificuldade de fazer um grito, né, e aí quando eu disse, não, esse grito não é para ser lindo, não é para ser afinado, como a gente tem essa concepção de afinação, né? É um grito de um povo que foi invadido. E aí, bom, aconteceu pela primeira vez e o resultado tá aí. A vontade agora é que isso aconteça com a vinda dos Tremembé, que a gente agora coloque. A música não termina onde ela terminou de fato nesse dia, mas quando eles cantam, a Juventude Tremembé então cantaria esse trecho que vem a seguir, e em um trecho final então se unem todas as vozes da Juventude Tremembé com as vozes corais organizadas de uma maneira coral, e aí a junção disso. Claro que isso é simbólico, né? Essa junção que não necessariamente precisa ser uma junção do ponto de vista da consonância perfeita que a gente viveu em termos de conceito dessa consonância no universo musical, mas que ela sim é consonância perfeita no universo das compreensões humanas. É isso.